Alô, amigos, estamos de volta com o programa Despertar. Hoje tratando de um assunto muito interessante, muito bom. E eu trouxe aqui uma pessoa muito familiarizada com o Evangelho de Jesus para nos trazer reflexões em torno do assunto. Novamente, nosso querido amigo está conosco, Francisco. Sidney, é um prazer muito grande estar aqui. Sempre que for possível, nós estaremos juntos falando sobre o Evangelho, sobre outros assuntos relacionados com a doutrina. E, naturalmente, estou à disposição para os seus questionamentos. Muito bem. Já vou avisando que não vou fazer todas as perguntas que combinamos, não. Vou sair um pouquinho do nosso roteiro, Francisco. Sem problemas. Vamos começar com uma exortação que Gandhi fez, mesmo sem ser cristão, do Sermão da Montanha. Ele foi assim bastante radical, dizendo que se acabassem todas as bibliotecas, os livros do mundo, mas permanecesse o Sermão da Montanha de Jesus, e ele não era nem cristão, que o mundo estaria muito bem amparado. O que você entende disso, sobre isso? Eu entendo que o Sermão da Montanha, está no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele tem a essência do que a gente precisa, do que qualquer pessoa cristã ou não cristã precisa para conquistar o autodomínio e, consequentemente, entender o outro e, com isso, ser feliz. Você acha que ele pode ser considerado uma mensagem universal? Ele é uma mensagem universal. Jesus, pelo menos para os espíritos sob a égide de Jesus. Nós não sabemos, né, de quantas dimensões existem espirituais no universo, mas falando do universo humano, ele é uma mensagem universal, serve para todos os credos, todas as filosofias, atende a todos os conceitos de liberdade e justiça. O fato é que nós estamos ainda numa fase da evolução muito incipiente para compreender isso. Nós ainda estamos na fase das ilusões, né, das contaminações com a ilusão material, com o desconhecimento de si, ou seja, o autoconhecimento. Nós não temos autonomia ainda, nós temos liberdade para pensar, mas não temos autonomia, quer dizer, nós não sabemos o que é certo e o que é errado em todas as questões. Mas, Francisco, a gente espírita, a gente sabe que a gente nasce, vive, morre, vai para o plano espiritual, renasce, revive, remorre. E com o passar desses anos aí, inclusive, eu argumento para alguns irmãos que combatem a reencarnação, nessas idas e vindas aí, já não tivemos aí conteúdo suficiente para aprender e aplicar melhor o conteúdo do Sermão da Montanha? Eu diria que nós estamos conquistando isso, né? Quando a gente olha para a descrição que o André Luiz fez em Evolução em Dois Mundos, do progresso humano na Terra, a gente vai ver que levou um período muito grande, 1,5 bilhão de anos, para chegar na consciência. Desde a hora que a primeira mônada inteligente chega aqui até chegar na consciência encarnada, leva 1,5 bilhão de anos. Isso faz uns 40 ou 400 milhões de anos. Tá? Daí para cá, a cultura que a gente tem aí uns 40 mil anos, está se expandindo esse número, ele vai se abrir mais um pouco. Então eu diria assim, nós ainda estamos na infância, tá? Espiritual. Se a gente considerar o livre-arbítrio é equivalente à autonomia. Se a gente considerar a autonomia espiritual, nós estamos na heteronomia. São 3 fases do processo da conquista da autonomia. Anomia, sem lei, sem norma. Heteronomia tem lei, tem norma, mas nem cumpre.
E autonomia, não precisa de lei e norma, sabe o que é certo, é justo e honesto. Nós estamos na heteronomia. Então nós não temos livre-arbítrio, nós temos liberdade. O livre-arbítrio só acontece na autonomia quando o indivíduo é justo e honesto. Se nós seguirmos as bem-aventuranças de Jesus, nós estaremos nos aproximando dessa autonomia? Sim. Nós estaremos com os elementos que nos fazem raciocinar sobre a conquista disso. Nós podemos conquistar a autonomia através do conhecimento. Mas as bem-aventuranças, qual é a importância dela nesse contexto? Uma primeira delas, por exemplo, é a igualdade, a lei de igualdade. Deus criou o homem segundo sua imagem e semelhança. O que significa isso? Né? Não é porque eu pareço com Deus, você parece com Deus, senão ia ter quantos deuses para cada um parecer com o outro. É porque, segundo o que está na Escritura, nós temos a potencialidade divina. Nós somos deuses, como está no Velho Testamento, e Jesus confirma isso. Se nós somos deuses, nós temos a potencialidade da perfeição. Mas isso precisa ser lapidado. Nós estamos lapidando. E aí ele traz as informações. Humildade, mansuetude, pacificação. No próximo bloco eu quero que você detalhe esses aspectos aí das bem-aventuranças. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu vou perguntar em seguida para o Francisco se nós já estamos assimilando realmente esses conceitos que ele acabou de nos passar aí. Questão de humildade, de perdão, de empatia. Será que nós já estamos começando a aprender a lição? Não saia daí. Num minutinho estaremos de volta. Estamos de volta, começando a conversar aqui com Francisco, ele que está comentando o Evangelho de Jesus e especificamente o Sermão da Montanha. Francisco, pobres de espírito, vós sois a luz do mundo, amar os inimigos, essas frases compõem aquela essência da autonomia que você referiu? A que você se referiu? É uma conquista, né, que nós temos que fazer, e essas são as informações que nos levam a essa conquista. Qual foi a preocupação de Jesus nessa parte dos ensinamentos dele? Quando a gente olha lá no Velho Testamento, o conceito que vem, o entendimento da lei de ação e reação, é que Deus é um castigador de ofensas. Né? Deus castiga o erro da pessoa, a iniquidade até a terceira e quarta geração. Então Deus ele sabe, ele é perfeito, ele criou alguém que ele sabe que vai errar, porque é simples, porque é ignorante, porque não conhece nada, tá?
dá a missão dessa criatura se desenvolver e castiga os erros. Mas castiga os erros assim, né? Falou que era errado? Aonde estava? Porque a origem do conhecimento para chegar aí vem assim, olha, a árvore lá do fruto do conhecimento, você não pode comer dela. Você não pode adquirir conhecimento. Você não pode adquirir conhecimento, não sabe o que é certo e o que é errado, mas paga pelos erros. Isso é um equívoco aí. Jesus vem e fala, olha, foi dito isso para os antigos, mas eu vos digo, né? Foi dito assim, ama os teus irmãos, os teus amigos e odeia os teus inimigos. Ele corrige. Ama os teus inimigos e ora pelos que te perseguem. Está aí a humildade de reconhecer o inimigo como igual, já que todo mundo foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e a humildade e simplicidade. Eu reconheço o outro e ainda oro por ele se ele tiver com problema. Por quê? Se ele sair do problema dele, ele também pode orar por mim. A fraternidade. Tá? Só que ninguém está disposto a entender isso. As pessoas estão mais dispostas a ser beligerante, a julgar o outro. Com relação ao julgamento, ele fala, olha, ninguém deve julgar o outro. Quem julgar o outro será submetido ao sinédrio. O sinédrio era, na época dele, a corte maior da justiça. Então ele está dizendo, você será submetido à corte maior da justiça. Qual é a justiça? É a divina. Mas onde estão inscritas as leis de Deus? Questão 621, lá do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então, a nossa consciência é o sinédrio. Se eu julgo o outro, a minha própria consciência me julga e eu respondo pelo erro. Então, é esse entendimento, quando ele se torna claro para a gente, nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser humildes. Nós somos orgulhosos, porque isso vem de uma necessidade de autodefesa. Mas, Francisco, isso não contradiz aquela proibição do conhecimento? A proibição do conhecimento foi uma interpretação. Que você, Era um símbolo. Da qual você discorda? Eu discordo da interpretação. Eu concordo com a interpretação de Jesus. Porque era um símbolo, não comereis desta árvore, tá? Era o quê? Obediência. Você precisa ser obediente. Não comereis dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai adquirir conhecimento e aí o problema da ilusão, né? O maligno, que está simbolizado na serpente, vai lá e fala, não, que isso, pode comer que você vai conquistar o conhecimento. Então essa ideia da revolta, essa ideia de contradizer, do contraditório, está até hoje. Até hoje ninguém acredita em Deus, ninguém acredita em ser humilde, ninguém acredita em ser pacífico. Mas falta conhecimento então para as pessoas, porque a partir do momento que você conhece, cresce a sua responsabilidade. Bom, mas é o que está lá num dos salmos, né? Sois deuses. Jesus também confirma, sois deuses. Podereis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Só precisa ter fé. Então, o conhecimento é consequência da existência do ser humano. Precisa ter conhecimento para sobreviver nesse universo, que é tudo alterado, toda hora acontece uma coisa diferente, tá? Nós temos intempéries, nós temos problemas, nós temos guerra, catástrofes que são naturais, e o homem precisa aprender a sobreviver nisso daí. Nesse aprendizado desenvolve o trabalho, desenvolve também o orgulho, porque eu sei mais do que o outro e eu te ajudo a te salvar, então eu cobro para te salvar, a ganância. Todas essas coisas são construções que acontecem culturalmente ao longo da história. Mas ninguém está olhando para a origem, né? Olha, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, amor, justiça e honestidade. Se Deus não tem esses atributos, então não existe Deus. Deus só existe se esses atributos existirem, né? Porque é a inteligência suprema do universo.
e causa primária de todas as coisas, então se as coisas são só as injustas, ou as injustiças somos nós que criamos, ou é só simplesmente o nosso julgamento do fato. Então Deus não existe. Se a gente entende que Deus existe, nós temos que entender que nós precisamos ser perfeitos. Para ser perfeito tem que ser honesto e justo, humilde, pacífico, desejar o bem para o outro, orar pelo outro, que é a mensagem do sermão. O Sermão da Montanha foi, vamos dizer assim, uma revelação desse conhecimento de que o homem estava precisando para começar a tomar consciência da sua responsabilidade? Na doutrina espírita, a primeira revelação são as leis de Moisés. E Jesus diz, não vim destruir a lei. É aquela lei. Para aquele momento era aquilo que se podia arrumar. Tá. E ele revela o novo entendimento da lei, para dar-lhe cumprimento. No entendimento da lei, é fácil de cumprir, porque a gente sabe qual é a finalidade. Antes era alguma coisa assim, estanque, né? Olha, faz assim e acabou. Não, faz assim porque se você não fizer assim, tem essa consequência, tem essa situação, que é a lei de ação e reação. Ele desconstrói o entendimento da lei de ação e reação, que era a lei de Talião, e traz a situação para a cada um segundo as suas obras, ou seja, se você faz o bem, você tem a compensação disso. E se você faz mal, você faz porque você quer, porque você sabe que você vai ter a consequência disso, tá? Então ele revela, é a segunda revelação. A lei, o cumprimento da lei pelo entendimento dela, do significado dela. A terceira revelação é o Espiritismo. Ele quer dizer o quê? Não tem mais saída, não tem mais tempo. Ou nós criamos essa nova mentalidade e nos tornamos seres humanos perfeitos, capazes de respeitar uns aos outros, ou nós vamos cair na consequência da lei. Ou seja, a cada um segundo as suas obras, se os nossos atos são beligerantes, degradantes, de julgamento dos outros e de revolta contra a própria criação, sem saber quem é o que é, então nós estamos fadados à destruição. Por quê? Jesus, na revelação, ele diz o seguinte: toda a lei está resumida, lei e os profetas, em ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos amando o próximo? Algumas pessoas tentam, outros tentam destruir. O julgamento, por exemplo, de valor, ele é destrutivo. Então, quando você tem preconceito, quando você destrói o outro, quando você critica o outro, você está tentando destruir o outro. É impossível conseguir destruir. Você destrói a si mesmo, porque a energia que você potencializa para prejudicar o outro, aonde ela está sendo metabolizada? No teu sistema nervoso. Falei isso, e aí vai destruir. Falei isso de manhã para minha esposa, conversamos sobre o assunto. Nós vamos passar para outro bloco e eu vou perguntar para o Francisco, nesse próximo bloco, como que ele interpreta o Pai Nosso. Ele é uma oração indispensável? Ou a gente pode dar uma variada? Enfim, vamos conversar sobre a oração. No instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco de hoje, o nosso querido amigo Francisco comentando sobre o Evangelho de Jesus e especificamente sobre o Sermão da Montanha.
Francisco, o que representa a oração do Pai Nosso? Ela é indispensável? A gente nota que algumas religiões, eu estava assistindo a um filme ontem em que um sacerdote recomenda para uma criança, olha, ore quantas vezes você puder o Pai Nosso para ajudar o seu irmãozinho. E o Pai Nosso é uma fórmula ou é um modelo? Como que você entende, Francisco? O Pai Nosso foi uma solicitação dos discípulos, né? Nos ensina a orar. E aí Jesus deu a eles a fórmula mais simples possível de fazer uma oração. Tá? O Pai Nosso é a fórmula mais simples possível, mas ele resume o universo inteiro ali, naquelas frases. São poucas frases. Ele resume todo o universo ali. A primeira frase dele é: Pai Nosso que estais nos céus. O que é céu? É o universo. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, você está acima de mim, porque me criou, porque me fez perfeito. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade dele, é a minha vontade. Lembra Jesus depois dizendo assim: eu e o Pai somos um? Eu e o Pai somos um significa eu sei o que Deus quer de mim. E eu sei fazer o que Deus precisa. E eu penso como Ele. E Ele pensa o meu pensamento é o pensamento dele. Ou seja, todos nós estamos contidos em Deus. Não dá para escapar disso. Nós somos criaturas divinas. Então, o Pai Nosso revela isso daí, assim, de cara. Seja feita a tua vontade, né? Pai Nosso, aí já tem uma revelação grande. Nosso de quem? De todos os seres humanos. Não importa onde eles estão. Ah, mas tem uns que estão no inferno. Isso é uma pura ilusão. Isso foi uma criação cultural da humanidade. Né? Quando os profetas, os primeiros lá, receberam as informações de Deus, aqueles que conversaram com Deus, segundo o que está na Bíblia, eles interpretaram desse jeito. Tá? Mas, se Deus é perfeito, Ele não criaria algo para destruir ou para se divertir. Pode ser, isso pode ser não, isso acontece, né? Que se renove. Por exemplo, o universo, de tempos em tempo, acontece alguma coisa e ele se renova. Do jeito que você explicou no começo, de tempos em tempos, nós nos renovamos. Nos renovamos, não nos destruímos. Nós não regredimos, porque somos a obra perfeita de Deus. Nós só progredimos. Então, o Pai Nosso tem toda essa relação. Diz que nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, devemos ser fraternos, que a vontade dele é a nossa vontade e nós podemos exercê-las, porque somos a imagem e a semelhança dele, e que a gente deve evitar se juntar ao mal. A gente pede para Deus nos livrar do mal. Nos livra do mal. De que mal? O mal que a gente pensa. O mal que a gente faz. Sintoniza com o mal. Se não é nos livrar do mal que os outros fazem. Por quê? A cada um será dado segundo as suas obras. Se eu faço o bem, eu não posso receber o mal. E se eu faço o mal, não tem como eu não recebê-lo de volta. Não tem jeito. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla e tudo que a gente faz é da gente. Tá? E o Pai Nosso contém tudo isso daí. Só o Pai Nosso que serve de oração para nós, Francisco? Não, o Pai Nosso é um modelo. Porque você nota que muitas pessoas falam o Pai Nosso assim de uma maneira decorada, que parece que a impressão que eu tenho é de que perde a espontaneidade e o sentimento. Eu diria assim, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de formular de improviso uma oração. Então o Pai Nosso serve nesse caso. Não tem importância se a pessoa ela fala decorado. O importante é que ela acredite que o que ela está falando, ela quer fazer. O importante é o sentimento? É o sentimento. Se eu acredito que é Pai Nosso,
que é de todo mundo, que o outro é igual a mim, e que eu preciso fazer sempre o bem, e que eu preciso estar correto, e que a vontade dele é a minha vontade, e que a vontade dele, sendo perfeita, justa e honesta, se eu estou rezando isso, eu estou me comprometendo com isso. Então já está dentro do sentido da oração. Lá tem uma expressão assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Uma condição. Assim como nós. Agora, se eu não perdoo, que perdão que eu posso esperar? Francisco, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria que você me falasse a importância do Sermão da Montanha para o Espiritismo. Para o Espiritismo, ele funciona como um marco, né? Um marco assim de características que são importantes. Aí Jesus fala, por exemplo, do julgamento que a gente não pode fazer. Ele fala do bem que deve ser feito sempre, né? Não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Ou faça para o outro, está no capítulo 7, 12, que é a lei áurea, né? Não fazer para os outros aquilo que não quer que faça para você. O perdão das ofensas, porque isso implica a caridade, a oração pelos outros, o reconhecimento do outro como irmão, que é a questão da fraternidade. Então, para o Espiritismo, ele é básico, por isso que o Kardec dedicou vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, discutindo, mostrando os comentários sobre isso. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos ali uma síntese da moral de Jesus. Exatamente. Kardec não ia conseguir analisar o Evangelho todinho. Ele pegou a essência e trouxe, falei, olha, quem conseguir colocar isso em prática, já é um espírita. Ótimo. Francisco, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e a você também por estar conosco em mais um programa. Na próxima semana teremos mais um programa Despertar com assunto do seu interesse. Até lá!